Uma nova espiritualidade para o século XXI. Não uma revolução política, mas uma rebelião individual. O revolucionário faz parte do mundo da política. Ele se posiciona por meio da política. Na visão dele, mudar a estrutura social é suficiente para mudar o ser humano. O rebelde, da maneira como eu uso esse termo, é um fenômeno espiritual. O seu posicionamento é absolutamente individual. Na visão dele, se queremos mudar a sociedade, temos de mudar o indivíduo. A sociedade em si não existe. Ela é só uma palavra, como multidão. Se você procurá-la, não vai encontrar em lugar nenhum. Sempre que você encontra alguém, encontra um indivíduo. Sociedade é só um nome coletivo. Só um nome, não uma realidade, sem nenhuma substância. O indivíduo tem alma, tem uma possibilidade de evolução, de mudança, de transformação. Por isso, a diferença é imensa. O rebelde é a própria essência da religião. Ele oferece ao mundo uma mudança de consciência. E se a consciência muda, então a estrutura da sociedade não pode deixar de mudar. Mas o contrário não acontece. E isso já foi provado por todas as revoluções, pois todas elas foram em vão. Nenhuma revolução jamais conseguiu mudar os seres humanos. Mas parece que não nos damos conta desse fato. Ainda continuamos pensando em termos de revolução, tentando mudar a sociedade, mudar o governo, mudar a burocracia, mudar as leis, os sistemas políticos. Feudalismo, capitalismo, comunismo, socialismo, fascismo. Todos eles foram revolucionários à sua própria maneira. Todos foram um fracasso, e um fracasso retumbante, porque o ser humano continuou o mesmo. Pessoas como Gautama Buda, Zaratustra, Jesus, elas sim são rebeldes. A confiança delas está no indivíduo. Também não tiveram sucesso, mas o fracasso delas é completamente diferente do fracasso do revolucionário. Os revolucionários testaram a sua metodologia em muitos países, de muitas maneiras, e fracassaram. Mas a abordagem de Gautama Buda não foi bem sucedida porque não foi testada. Jesus não saiu vitorioso porque os judeus o crucificaram e os cristãos o enterraram. Ele não foi posto à prova, não lhe deram nenhuma chance. O rebelde ainda é uma dimensão inexplorada. Temos de ser rebeldes, não revolucionários. O revolucionário pertence a uma esfera muito mundana. O rebelde e a sua rebeldia são sagrados. O revolucionário não pode agir sozinho. Ele precisa de uma multidão, de um partido político, de um governo. Ele precisa de poder, e o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe de modo absoluto. Todos os revolucionários que conseguiram subir ao poder foram corrompidos pelo poder. Não conseguiram mudar a natureza do poder e das suas instituições. O poder os transformou, a eles e a mente deles, e os corrompeu. Só os nomes mudaram, a sociedade continuou a mesma. A consciência humana não se desenvolve há séculos. Só muito de vez em quando alguém floresce. Mas em meio a milhões de pessoas, o florescimento de uma não é uma regra, é a exceção. E como a pessoa está sozinha, a massa não consegue tolerá-la. A existência dela passa a ser uma espécie de humilhação. Sua própria presença parece ofensiva, porque ela abre os seus olhos, faz com que você tome consciência do seu próprio potencial e futuro. E dói saber que você não fez nada para crescer, para ser mais consciente, mais afetuoso, mais feliz, mais criativo, mais silencioso, para criar um mundo mais bonito à sua volta. Isso é algo que fere o seu ego. Você não contribuiu com o mundo. A sua existência não está sendo uma bênção, mas uma maldição. Você trouxe para esse mundo a sua raiva, a sua violência, o seu ciúme, o seu espírito competitivo, a sua sede de poder. Você fez do mundo um campo de batalhas. Tem sede de sangue e faz com que as outras pessoas também tenham. Você priva o ser humano da sua humanidade.
ajuda o homem a decair, descer mais baixo que a sua humanidade, às vezes até mais que os animais. Por isso, alguém como Gautama Buda ou Chuang Tzu fere os seus sentimentos, pois eles floresceram e você continua na mesma. A primavera veio e se foi, e nada floresceu em você. Os pássaros vieram, fizeram um ninho nas redondezas e cantaram à sua volta. É melhor crucificar uma pessoa como Jesus e envenenar alguém como Sócrates só para eliminá-los da face da terra e não despertar em você nenhum sentimento de inferioridade espiritual. O mundo conheceu pouquíssimos rebeldes, mas agora é a hora. Se a humanidade se provar incapaz de produzir um grande número de rebeldes, um espírito rebelde, os nossos dias na Terra estão contados. Então as décadas vindouras podem se tornar a nossa sepultura. Estamos quase chegando a isso. Temos de mudar a nossa consciência, gerar mais energia meditativa neste mundo, criar mais afetuosidade. Temos de destruir o velho, a sua vilania, as suas ideologias desgastadas, os seus preconceitos infundados, as suas superstições idiotas e criar um novo ser humano com novos olhos, novos valores, uma ruptura com relação ao passado. Esse é o significado da rebeldia. Reforma, revolução e rebelião. Essas três palavras o ajudarão a entender. Reforma significa modificação. O velho permanece e você lhe confere uma nova forma, um novo formato. É como reformar um prédio antigo. A estrutura original continua a mesma. Você só encobre os defeitos, faz uma faxina, abre novas portas e janelas. A revolução é mais profunda que a reforma. O velho continua, mas são feitas mais mudanças, até mesmo na estrutura básica. Você não muda só a cor das paredes ou abre mais janelas e portas. Você pode também construir mais andares, elevando todo o prédio em direção ao céu. Mas o velho não é destruído. Ele continua escondido por trás do novo. Na verdade, ele continua sendo a própria base do novo. A revolução dá continuidade ao velho. A rebelião é uma descontinuidade, não é reforma, não é revolução. Você simplesmente se desliga de tudo que é velho. As velhas religiões, as velhas ideologias políticas, o velho ser humano, tudo isso é velho e você se desliga disso. Começa a vida nova da etapa zero. O revolucionário tenta mudar o que é velho. O rebelde simplesmente se afasta dele, como a cobra abandona a pele velha sem nunca olhar para trás. A menos que criemos pessoas rebeldes desse tipo no mundo todo, a humanidade não tem futuro. O velho ser humano nos levou à morte definitiva. Foram a mente velha, as velhas ideologias, as velhas religiões antigas, todas elas combinadas que causaram essa situação de suicídio global. Só um novo ser humano pode salvar a humanidade e este planeta, e a vida magnífica desse planeta. Eu ensino a rebelião, não a revolução. Para mim, a rebeldia é a qualidade essencial de uma pessoa religiosa. É a espiritualidade na sua forma mais pura. Os dias da revolução pertencem ao passado. A Revolução Francesa não levou a nada, a Revolução Russa não levou a nada, a Revolução Chinesa não levou a nada. Na Índia, até a Revolução de Gandhi fracassou, e fracassou diante dos olhos do próprio Gandhi. Ele pregou a não violência durante toda a vida, e diante dele o país se dividiu em dois. Milhões de pessoas foram mortas, queimadas vivas, milhões de mulheres foram estupradas. O próprio Gandhi foi assassinado com um tiro. Esse é um estranho fim para um santo que pregou a não violência. E nesse meio tempo ele próprio esqueceu tudo o que ensinou. Antes que a revolução estivesse ganha, um pensador norte-americano chamado Louis Fisher perguntou a Gandhi: o que o senhor vai fazer com as armas, os exércitos e todo o aparato bélico quando a Índia se tornar um país independente? Gandhi respondeu: vou atirar todas as armas no mar e mandar todos os soldados para o campo trabalhar na terra. Então Louis Fisher perguntou: mas o senhor se esqueceu? Alguém pode invadir o seu país. Gandhi respondeu: nós lhes daremos as boas-vindas. Se alguém nos invadir,
Nós aceitaremos esse povo como hóspede e lhe diremos: vocês podem viver aqui também, assim como nós vivemos. Não há por que lutar. Mas ele esqueceu completamente toda a sua filosofia. É assim que as revoluções caem por terra. É muito bonito falar a respeito dessas coisas, mas, quando se tem o poder nas mãos... A princípio, Mahatma Gandhi não aceitou nenhum cargo no governo. Não aceitou por medo, pois o que ele ia dizer ao mundo se lhe perguntassem se não ia atirar as armas mesmo no mar? E quanto a mandar os soldados para o campo? Ele fugiu da responsabilidade pela qual tinha lutado a vida inteira ao ver que ela o deixaria em maus lençóis. Se tivesse aceito o cargo no governo, teria de contradizer a sua própria filosofia. No entanto, quem assumiu o governo foram seus discípulos, pessoas escolhidas por ele. Gandhi não pediu que acabassem com as forças armadas. Quando o Paquistão atacou a Índia, ele não disse aos governantes indianos: dirijam-se todos para as fronteiras e deem as boas-vindas aos invasores, tratando-os como hóspedes. Em vez disso, ele abençoou os primeiros 3 aviões que iam bombardear o Paquistão. Esses aviões sobrevoaram a aldeia onde ele estava em Nova Delhi e ele saiu ao ar livre para abençoá-los. Com as bênçãos de Gandhi, eles seguiram em frente para destruir o seu próprio povo, que poucos dias antes eram nossos irmãos e irmãs. E o mais vergonhoso, sem perceber a contradição, a Revolução Russa malogrou diante dos olhos de Lenin. Seguindo a ideologia de Karl Marx, ele pregava: quando estourar a Revolução, nós aboliremos o casamento, pois ele faz parte da propriedade privada. Quando não houver mais propriedade privada, também não haverá mais casamento. As pessoas podem ser amantes, podem viver juntas, as crianças ficarão sob a guarda da sociedade. Mas, quando o poder foi para as mãos do Partido Comunista e Lenin se tornou líder, tudo mudou. Depois que assumem o poder, as pessoas começam a pensar de outro modo. Lenin começou a achar que, se as pessoas se vissem livres de responsabilidades, poderia ser perigoso. Elas ficariam individualistas demais. Então, que continuassem com o fardo da família sobre os ombros. Eles esqueceram a ideia de acabar com a instituição familiar. É estranho o modo como as revoluções fracassaram. Fracassaram nas mãos dos próprios revolucionários, porque depois que assumem o poder, eles passam a pensar de outras maneiras, afeiçoam-se demais ao poder. Daí em diante, a sua única preocupação é encontrar meios de manter para sempre esse poder nas mãos e manter o povo sob seu jugo. O futuro não precisa mais de revoluções. O futuro precisa de um novo experimento que não foi testado ainda. Embora há milhares de anos tenham existido rebeldes, eles sempre agiram sozinhos, como indivíduos. Talvez ainda não fosse o momento certo de agirem, mas agora não é apenas o momento certo. Se as pessoas não se apressarem, já não haverá mais tempo. Nas próximas décadas, ou a humanidade desaparecerá, ou um novo ser humano com uma nova visão surgirá sobre a Terra. Esse novo ser humano será um rebelde. Osho, o livro da sua vida. Crie o seu próprio caminho para a liberdade, editado pela editora Cultrix, a quem agradecemos.